Olá. Eu vou fazer esse vídeo para algumas pessoas que pediram para que eu explicasse as atividades da semana 1 e 2, a 3 e 4 eu já havia feito, né? Então algumas pessoas não conseguiram entender, né? E como houve aqui a troca de professor, eu vou explicar esta atividade para que as pessoas que ainda não mandaram mandassem, tá? Então quem já mandou, tá tudo certo, tá? Não se preocupe. Isso aqui é para explicação para aquelas pessoas que não conseguiram entender a atividade e não fizeram por algum motivo, tá? Então vamos lá. Aqui é só explicação, tá, gente? Depois que vocês fazem a atividade, eu posto o link do texto corrigido, tá bom? Das atividades corrigidas, ok? Então, leia o texto a seguir, que foi retirado do site da Unesco. Então tem aqui, né? Sustainable Cities and Communities. Então, comunidades e cidades sustentáveis, né? Cities are hubs for ideas, commerce, culture, science, productivity, social development and much more. Então tá dizendo aqui que as cidades, né, são pontos centrais, né, para o desenvolvimento, aqui development, desenvolvimento de ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade social, tá? Então desenvolvimento social, produtividade, ciências, cultura, comércio e ideias e muito mais, né? At their best, cities have enabled people to advance socially and economically. Então, né, dando o seu melhor, né, no melhor de tudo, as cidades têm esse enable aqui, ó, nós até temos ele aqui embaixo, ó, não tem? Né? Propiciar, né, eles propiciam, né, as pessoas, né, o avanço social e econômico, tá certo? With the number of people living within cities projected to rise to 5 billion people by 2030, it's important that efficient urban planning and management practices are in place to deal with the challenges brought by urbanization. Então tem aqui, né? Com o número de pessoas morando, né, nas cidades, em cidades projetadas, por exemplo, Brasília é uma cidade projetada, né? Goiânia, né? Algumas no Mato Grosso também e tal, né? Para aumentar para 5 bilhões vão aumentar em 5 bilhões de pessoas em 2030, né? É importante que o planejamento urbano seja eficiente, né? E práticas de gerenciamento, né, estão no lugar para lidar com os desafios que trouxeram pela urbanização, né? Então, nós temos algumas palavrinhas aqui que estão aqui embaixo também, to deal with, challenge, né? Que é lidar com, né? Desenvolvimento, né? Ok? Vamos aqui, ó. Many challenges exist to maintaining cities in a way that continues to create jobs and prosperity without straining land and resources. Então, muitos desafios, né, existem, né, aqui, ó, temos aqui o challenges, né, desafios, né, existem para a manutenção das cidades de uma maneira, de um modo, né, que elas continuem a criar empregos e prosperidade, né, sem terras difíceis. O training lands ali é como se fossem terras difíceis, né, terras ruins, né, ficar sem lugar, né, e recursos, resources, recursos. Common urban challenges include congestion, lack of funds to provide basic services, a shortage of adequate housing, declining infrastructure, and rising air pollution within cities. Os desafios comuns urbanos, né, que são comuns, né, incluem congestion, né, que seja como se fosse muita gente, né, ok? Está congestionado, né?
lack of funds ali, né? Falta, né? Lack é falta de alguma coisa, né? Falta de fundos para fornecer ou provide, né? Fornecer os serviços básicos, né? O shortage de escassez, né? Escassez de moradias adequadas, né? Housing vem lá do house, né? Lembrando para você que a gente fala house e não house com Z, né? House é mouse, né? Já falei isso algumas vezes. A infraestrutura, né? Declinando, né? E aumentando a poluição nas cidades, ok? Rapid urbanization challenges, such as the safe removal and management of solid waste within cities, can be overcome in ways to allow them to continue to thrive and grow, while improving resource use and reducing pollution and poverty. Né? Os desafios da urbanização rápida, né? Como remover com segurança, né? E gerenciamento para remover a segurança, né? O safe removal aí, né? E ali o solid waste, que é o lixo sólido, né? O gerenciamento do lixo sólido, né? Entre cidades, né? Na verdade, o can be overcome ali, né? Pode deixar algo assim acima daquilo, né? Saturado, né? Podem saturar, né? Em algumas maneiras, né? Que façam com que eles continuem prosperando e crescendo, né? Enquanto melhoram os usos dos recursos, né? E reduzem a poluição e pobreza, né? A poverty ali é a pobreza. One such example is an increase in municipal waste collection, né? Um exemplo, né? É o aumento da coleta do lixo municipal, né? There needs to be a future in which cities provide opportunities for all with access to basic services, energy, housing, transportation, more, né? Existem necessidades, né, a ser feitas num futuro, né, no qual as cidades forneçam oportunidades para todos com acesso aos serviços básicos, energia, moradia, transporte e mais. Beleza? Então essa seria a tradução aí para quem não conseguiu fazer. Mais ou menos isso, bem por cima, tá? Então aí as palavras em negritos, né? As palavras negritos são cognatos que ajudam na interpretação do texto. O que são cognatos? Cognatos são as palavras que são parecidas com o português, né? Por exemplo, pollution, reducing, né? Poluição. Aqui não é tanto assim com pobreza, mas dá para sacar, né? Future, futuro, transportation, transporte, energia, tá vendo? São bem parecidas com o português, tá? Essas palavrinhas aqui. Então elas são chamadas de cognatas, tá? Tinha o vocabulário. Number 2. Marque com X as ideias presentes no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo fala sobre o que? É importante o planejamento urbano, uma crescente poluição de ar está presente nas grandes cidades, é preciso haver um futuro no qual as cidades deem oportunidades a todos. As cidades são centros de cultura, ciência e comércio. Prestem bastante atenção, gente. Não é para marcar aqui o que é a ideia do texto. É a ideia presente no primeiro parágrafo. Vamos prestar atenção nisso, tá, gente? No primeiro parágrafo. Então, o que está falando lá no primeiro parágrafo, nisso aqui, tá? O que está falando, que eu acabei de explicar aqui do primeiro parágrafo, tá? Aí vocês pegam e marcam aqui, tá bom? As ideias, então tem mais de uma, né? Beleza? Number 3. Observe o seguinte infográfico. Então tem esse infográfico aqui, né? Os infográficos são fontes preciosas de informação para as pessoas, pois misturam linguagem verbal, onde está escrito, e não verbal, onde tem as figuras, né? Dados estatísticos, ilustrações, tudo em função de explicar uma ideia ou situação. Responda de acordo com o infográfico. Então tem aqui make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, blah, 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 2 billion people, 2 milhões de pessoas,
do not have access to waste collection services, né? Não tem acesso à coleta de lixo, né? Serviço de coleta de lixo. 1 in 4 urban residents live in slum-like conditions, né? Olha aqui, que isso aqui é o quê? O desenho do quê? De uma favela, não é? Então, 1 em 4 residentes urbanos, né, moram em condições de favela, ok? Only half, 53% of urban residents have convenient access to public transport, né? Somente metade, né? Metade dos residentes urbanos tem um acesso conveniente ao transporte público. Aqui não consigo ler. 9 out of 10 urban residents breathe polluted air, né? 9 em 10 residentes urbanos respiram ar poluído. Olha que horror. 150 countries have developed, né? 150 países têm desenvolvido National Urban Plans, planos nacionais urbanos, with almost half of them in the implementation phase, né? Com quase metade deles em fase de implementação. Então, com tudo isso aqui desse infográfico, tem umas perguntinhas, né? A meta 11 das 17 trata, como já foi visto no texto, das cidades e o seu desenvolvimento sustentável. De acordo com as informações que obteve na leitura do texto, responda: A. Muitas pessoas do mundo inteiro têm acesso à coleta de lixo? Acabei de falar aqui. Eles têm acesso? Em cada 10 pessoas, quantas respiram o ar poluído? Quantas? E quanto aos moradores das favelas, o que o infográfico nos mostra, né? Aqui é o slum, né, de favelas, né? O que mostra aqui o infográfico? Tá bom, gente? Tranquilo, né? Deu para poder entender o que é fazer com as atividades, né? Então, quem não fez, faça ainda dá tempo de fazer, tá bom? Se vocês quiserem, cliquem aí no inscrever, inscrevam-se aí no YouTube, no canal, porque esse canal é só para vocês, só para colocar esse tipo de atividades para vocês da escola, tá bom? Quem gostou, dá um like e também clica no sininho para vocês receberem as notificações quando sair vídeo novo, ok? Um abraço para todos vocês, bom trabalho e fiquem em casa.